a gente vai tratar do conceito de organização, que é um dos principais conceitos iniciais na nossa disciplina de Fundamentos da Administração. Então, é importante a gente entender inicialmente que a sociedade ela é permeada por diversas organizações que têm como objetivo atender às nossas necessidades, né? As necessidades humanas aí. E as organizações foram se desenvolvendo ao longo do tempo em busca de atender a todas essas necessidades, né, que a sociedade impõe. Quando a gente fala dessas organizações, é bom a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né? Vamos pensar assim, quando a gente acorda, nossa primeira necessidade ali, né, é ir ao banheiro, escovar o dente, fazer nossa higiene pessoal. Será que a gente tem organizações envolvidas nesse processo? Quem produz a escova de dente, a pasta de dente, né? Quem que fornece a água encanada ali que chega até os nossos banheiros? Se a gente for pensar, a gente vai encontrar várias organizações por trás disso tudo. A gente acorda, vai tomar café, né? Quem que fornece pra gente aquele leite ou café ensacado? A gente vai estar falando de diversas organizações, né, que estão atendendo a essas nossas necessidades. O que acontece é que nem sempre essas nossas necessidades foram atendidas por organizações, né? Antes da Revolução Industrial, antes da gente ter uma produção em massa ali de produtos, a gente tinha muito artesãos, né? Pessoas que trabalhavam, faziam produtos manuais para atender essas necessidades. Eles trabalhavam em suas casas, eles tinham aprendizes ali, né? Em que você tinha um mestre que ensinava um ofício para aquele aprendiz e se aprendia a fazer algo muito manual para atender essas necessidades. Com a Revolução Industrial, a gente passa a não ter a figura desse artesão que trabalha na sua casa e passa a ter várias pessoas que vão trabalhar nas indústrias e aí eles precisam de uma forma de organizar aqueles recursos ali para fazer aqueles produtos, né, chegarem até a sociedade. Então é onde a gente começa a ter essa ideia, essa noção de organização. Então hoje, pra gente, é muito comum, né, tá muito no nosso cotidiano, a organização está muito presente na nossa vida. Mas nem sempre a organização ela teve essa importância na sociedade. Então é importante que a gente entenda esse desenvolvimento da história para a gente entender o tanto que essas organizações foram tendo um papel mais preponderante na vida das pessoas. Se a gente pensar que as organizações elas têm papéis em diversos âmbitos da nossa vida. Se a gente pensa o trabalhador, né, aquela pessoa que antes, né, era um artesão e ele tinha os seus meios ali para produzir, né, e entregar um produto feito, ele fazia o produto do início ao final. E depois, quando você passa a ter a indústria, esse trabalhador, ele já não tem mais esse controle desse processo ali da produção do produto, né? Ele vai fazer parte daquele processo. Lembram do filme lá do Charlie Chaplin, né? Que o cara fica batendo, né? Pregando, vai passando a linha de montagem, ele vai fazendo só um servicinho bem operacional ali. Então, ele faz parte daquele processo. Esse trabalhador, então, ele vai trocar, né, a sua mão de obra, o seu trabalho, por um salário. Ele vai se tornar um trabalhador assalariado. E ele está visando a sua subsistência. Então, a partir daquele salário, ele vai poder fazer, né, as coisas que ele pretende fazer na vida. Ele vai cuidar da família, vai se alimentar, vai cuidar da casa, vai, né, cuidar do transporte, da saúde, entre outras necessidades aí. Então, essa primeira elemento de importância em termos das organizações é a relação, né, que ela tem com esse trabalhador, que esse trabalhador tem essa subsistência a partir do trabalho que ele desenvolve na organização. Mas a gente também tem outras relações. Se a gente pensar que esse trabalhador produziu um produto, né, e esse produto ou serviço ele vai ser colocado em prol dessa sociedade.
Essa sociedade, por meio de consumidores, também vai estabelecer uma relação com a organização, né, consumindo aquele produto para atender a necessidade dela. Mas a gente também tem uma relação da organização com os fornecedores, né, com as pessoas que estão trabalhando a matéria-prima. Se a gente pensar na área de eventos, você pode pensar um produtor de flores, né, que é esse fornecedor que está produzindo essa matéria-prima, que vai, né, ofertar esse produto para uma organização, uma decoradora, e essa decoradora vai fazer esse produto chegar até o cliente final. Então, essa decoradora, né, que compra essa matéria-prima, ela tem essa relação também, né, não só com o trabalhador, não só com o cliente, com o consumidor, mas com esse fornecedor, que é essa pessoa que está fornecendo essa matéria-prima. E hoje é muito comum também a gente pensar num papel que a organização tem na sociedade como um todo, naquela comunidade em volta ali daquela região que ela está. Porque toda organização, ela tem uma responsabilidade ali, ela tem uma função em cima daquela comunidade. Tem cidades, né, que dependem inteiramente de algumas organizações. A gente vê hoje em dia várias parcerias, né, para que as organizações cuidem de parques, né, que elas forneçam às vezes algum projeto social, alguma escola, mas saber que essa organização ela tem impacto nessa comunidade, então ela também tem uma relação com a comunidade. Então a gente viu que ela tem relação, né, com esse trabalhador que vive ali, né, da venda do trabalho, com o consumidor, que é esse cliente que vai buscar esse produto para satisfazer sua necessidade, com esse fornecedor, que é quem está oferecendo a matéria-prima base para aquele produto ou serviço, e também com essa comunidade. Então, no meio de tanto de relações tão diferentes, né, essa organização vai atuar. Então, se a gente pegar o conceito de organização, a gente vai entender que é um conjunto de recursos diversos, e esses recursos, ela vai direcionar esses recursos para um produto ou um serviço que é o objetivo dessa organização, que vai atender alguma dessas necessidades humanas. Então, dois termos chaves, né, quando a gente está falando de organização, são recursos e são objetivos, que é o objetivo daquela organização, que necessidade que ela está buscando, né, atender aí. Se a gente pensar uma metáfora, né, e comparar a organização com um jogo de futebol, por exemplo, o que é recurso quando a gente está falando no jogo de futebol? O que é necessário? O que é preciso que aquele jogo de futebol aconteça? Então você precisa de uma bola, você precisa dos jogadores, você precisa de uniformes, né, para diferenciar as equipes. Você precisa de um campo, você precisa do gol, você precisa de uma bandeirinha, da bandeira, dos cartões, você precisa de regras, né? Então tudo isso são recursos, eles podem ser tangíveis, algo que a gente pega, né? Então a bola é um recurso tangível, ou podem ser intangíveis, como as regras, né? Eu saber que eu não posso bater em alguém dentro do campo, porque eu vou tá sujeito, né, a uma punição ali. Então, quando a gente tem esse conjunto aí de recursos, eles vão ser organizados de uma maneira a atingir o objetivo. Que nesse caso, né, as equipes querem ganhar o jogo, elas querem fazer gol, ganhar o jogo. É lógico que tem, dependendo dos campeonatos, né, tem equipe que às vezes vai jogar mais na retranca, né? E é como se a gente pensasse assim, aquela organização que não vai investir muito, ou então aquela equipe que vai jogar mais pro ataque, aquela organização que tá investindo muito, que tá indo para cima. Mas todas ali, em alguma medida, elas vão pensar nesse contexto aí, que é fazer gol, não levar gol, né? E vencer, pensar num campeonato. Mas você tem esse objetivo ali que vai ser estabelecido para cada organização. Então, nas organizações, a gente também tem esses recursos e esses objetivos. Nas organizações, a gente entende o recurso como as pessoas, né, que trabalham ali dentro,
O tempo é um recurso valioso, geralmente você tem um horário, você tem prazo, né? O dinheiro para comprar, né, matéria-prima para pagar os próprios trabalhadores, um veículo, né, que a organização tenha, computador, mesa, mobiliário, conhecimento. Então, o conhecimento é um recurso que a organização usa. Se a gente pensar em termos de escolas, por exemplo, que são um tipo de organização, elas dependem muito de conhecimento para funcionar, para atingir o objetivo dela, né? Então, todas as organizações têm esses recursos que são tangíveis e intangíveis, e que eles vão ser juntos ali, né? Vão ser geridos, né? Vão ser controlados, vão ser distribuídos para atingir o objetivo. Esse objetivo, ele pode ser entregar um serviço ou entregar um produto que vá atender alguma necessidade da organização. Se a gente visualizar essa figura, né, que são os principais componentes da organização, a gente vai entender que existe os recursos, que são os inputs, que são as entradas. Então você tem os recursos humanos, materiais, financeiros, tempo, espaço, informação. Tudo isso separado são apenas recursos. Quando eles passam para aquela organização, a organização vai dividir o trabalho ali, ela vai transformar esses recursos num produto ou num serviço. Então quando a gente está falando de eventos, a gente não está falando que um cerimonial, por exemplo, compra uma cerimônia e entrega uma cerimônia. Esse cerimonial, ele vai contratar todos os materiais, todas as pessoas de forma separada e vai organizar aquilo num processo de trabalho para entregar uma cerimônia pronta para o cliente. Nesse caso de eventos, a gente está entregando um serviço. Então, essa forma como cada organização, né, junta esses recursos, esse processo de transformação que vai dar origem a esse objetivo final ali, né, a esse produto ou serviço que a organização vai entregar.